Bom dia. A gente vai, mais uma vez, cultuar juntos, conversando sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia, sobre o ensino bíblico. E isso vai continuar nos trazendo o prazer de conhecer, de saber mais sobre a maneira como Deus age com cada um de nós e a maneira como ele age, portanto, da mesma forma, em relação ao mundo inteiro, entende? Então, a maneira como Deus age comigo, a mesma paciência, o mesmo carinho, o mesmo respeito que Deus age comigo e age com todas as pessoas sobre a face da terra, sem essa ideia de que eu sou mais especial, eu sou mais amado, Deus me protege mais. Não, Deus ama a todos igualmente. Quando você ama, você não coloca essas preferências. Você pode até usar alguns artifícios a mais para algumas pessoas. Por quê? Porque aquela pessoa está mais precisa, está mais carente, está mais necessitada. Então você vai dar uma atenção um pouquinho a mais para aquela pessoa, mas você ama igualmente, é o que Deus faz com a gente, né? Então, uma das muitas, né, vantagens de estarmos estudando a palavra de Deus, a Bíblia, é que, e isso é o aspecto terapêutico, é da gente entender, e isso nos ajuda a crescer, nós entendermos que não somos especiais, né? Em relação às demais pessoas. Nós somos especiais com todas as demais pessoas, né? Deus tem um carinho enorme comigo, mas da mesma forma como tem com todas as outras pessoas, sem nenhuma exceção. Sem nenhuma exceção. Tá? O paganismo é que ensina que quanto mais você se coloca dedicado, o que é uma coisa impossível, né? Mas quanto mais você se coloca dedicado, mais abençoado, mais protegido, mais beneficiado você fica. É aquela coisa do toma lá da cá, né? É a coisa da barganha. Quanto mais você faz o que Deus quer, mais você recebe de volta. E isso não é de Deus, isso é puramente humano, isso é do egoísmo humano, né? É uma disputa, eu tenho que ser melhor, mais agradável a Deus do que o outro, então eu vou fazer uma série de coisas para ser agradável. Quando na verdade a Bíblia coloca que o amor de Deus é igualmente para com todo ser humano, sem exceção. Né? Isso derruba a gente do pedestal que a gente sempre está e nos coloca mais humanos, mais próximos de Deus, mais parecidos com Jesus. Olha só, lá embaixo, não no pedestal que a gente fica, mas lá embaixo a gente parece mais com Jesus. Tá bom? Vamos ver aqui o texto bíblico. O Salmo 119, versículo 3, a Bíblia coloca assim: apego-me aos teus testemunhos, ó Senhor, não seja eu envergonhado. Esse é o Salmo 119, versículo 31. Bom, vamos analisar rapidamente, depois a gente vai para a paráfrase terapêutica do texto, tá? Apego-me aos teus testemunhos. Olha, a gente volta para aquela velha história, né? Nós não nos apegamos, somos totalmente aversos à vontade de Deus. Há dentro de nós uma inclinação para sermos aversos, contrários, né? Aquela velha história assim, se um dia alguém disser para mim, olhe, respirar, né? Respirar faz bem, então respire. Aí eu vou parar de respirar, porque desse jeito humano, né? De teimar, de agir contrário, entende? Então, isso é do próprio do ser humano e Deus sabe disso. Então, apegar-me aos teus testemunhos não está condizendo com a verdade, né? Na verdade real. Isso condiz com a verdade poética. Por quê? Porque há um interesse. O homem, o ser humano, nós podemos até querer nos apegar ao testemunho do Senhor. Tá? Pode ser um anseio, ou porque eu já reconheço que aquilo é para meu bem, ou eu reconheço que aquilo vai agradar a Deus, porque vai me fazer bem. Então, há o desejo, aí é verdade. Agora,
transformar esse desejo em realidade é que é o complicado. E aí está dentro do que Paulo disse, né? Aquilo que eu quero eu não faço, aquilo que eu não quero é isso que eu faço, tá bom? Então veja, apego-me aos teus testemunhos, tá? Ele fala primeiro, ó Senhor, não seja eu envergonhado. Ao receio dele, né? De que apegando-se ao Senhor, né? Deus vai evitar que ele seja envergonhado. E também ao sentido assim, eu vou me apegar, Senhor, não deixe que eu me frustre, não deixe que eu mostre para as pessoas que eu me apeguei à coisa errada. Também tem esse sentido, tá? E isso não é muito positivo, né? Mas é do ser humano também, né? E Deus, né, não dá importância, porque é da coisa de menino, é coisa de criança. Então, não vai perder tempo com isso. Agora vamos ver a paráfrase terapêutica. Somos bem-aventurados, e isso somos mesmo, pois para o nosso bem, sempre para o nosso bem, e o nosso bem tem a ver com o bem de todos, não existe uma coisa que seja bom para mim e ruim para os outros, né? Se for ruim para os outros, não é bom para mim. Entendeu? Se for ruim para as pessoas ao meu redor, então não é bom para mim. É prejudicial, tá? Deixa eu ver se o contrário também é correto, né? Se não for bom para os outros, não vai ser bom para mim. Se não for bom para os outros, exatamente. Se não também não for bom para os outros, não vai ser bom para mim. Então tem que haver algo que seja bom para os dois lados, você, né, a gente e o outro. Então, é assim que a gente vê dentro dos testemunhos do Senhor. Somos bem-aventurados, pois para o nosso bem, o Senhor tem nos apegado aos seus testemunhos, para o nosso bem. Então, Ele é que alimenta esse anseio nosso, não é, de sermos apegados à sua palavra. Aí é uma obra que Ele faz na gente. É devagarinho, não é aquela coisa, né? Quando você vê uma pessoa assim, diz, eu amo estar envolvido. Bom, aí tem a vontade da pessoa, mas a realidade é outra. A realidade, né? Nós somos seres humanos e Deus sabe disso, né? Então, o Senhor tem nos apegado aos seus testemunhos e com isto não tem deixado que tenhamos uma vida envergonhada diante dele e do mundo. Quanto mais nos apegamos ao Senhor, ao testemunho do Senhor, mais somos coerentes com a boa convivência com as pessoas. Entendeu? Mais somos coerentes, né? Então não há como ter vergonha, porque quanto mais estamos próximos do Senhor, mais estamos também adequados. Não é fazendo a mesma coisa que eles, não, mas adequados a eles. Tá? Muitas vezes vai precisar mesmo dar a outra face, andar a segunda milha. Mas isso vai ser prazeroso quando você está então envolvido com esse testemunho do Senhor. Então ele não tem deixado que tenhamos vida envergonhada diante dele e do mundo que ele ama e que quer alcançar através da gente. Tá bom? Então esse é o texto, né? É o texto para iniciar, né, a nossa ideia, a nossa conversa sobre o que é a palavra de Deus. Cultuamos a Deus estudando a Bíblia. É isso que fazemos durante esses cultos das manhãs. Buscando nela a verdade na revelação de Deus. E qual é a revelação de Deus? O amor dele. Entendeu? Então a gente busca na Bíblia a revelação, né? A revelação a Bíblia é a maneira como os homens entenderam aquela revelação. Então, através do que eles escreveram, a gente então busca o que é que eles viram, né? Sentiram. Como é isso, pastor? Não é a revelação? Olhe, não é a revelação quando os escritores disseram, afirmaram e viveram de maneira incoerente com o ensino de Jesus. Não é revelação. Isso aí foi a limitação humana que levou esses escritores a isso. Tá bom?
Então, Davi dizer, Senhor, pega os filhos dos teus inimigos, os filhos, as crianças, e lance eles na penha para estourar, quebrar a cabeça deles, isso não é de Deus, isso não é coerente com o ensino de Jesus. Isso não é revelação. Isso é a maneira como Davi entendeu a revelação, é diferente. Mas não é a revelação de Deus, né? A coerência com Jesus seria de amor não só aos filhos, né, dos inimigos, mas também em relação aos próprios inimigos, tá bom? Então, nós cultuamos, né, estudando a Bíblia, mesmo com olha aqui, mesmo com todas as limitações da letra de seus escritores, seus preconceitos, eles tinham altos, é por isso que a gente diz assim, a Bíblia é machista, a Bíblia é escravagista. Ela é escravagista. Entendeu? Ela entende como normal. Agora, por quê? Por causa das limitações dos homens. Mesmo na revelação de Deus, ele não seria. Quando você ama, você não escraviza. Entendeu? Quando você ama, você não escraviza. Né? Então, o amor, a revelação de Deus é uma coisa, a prática dos escritores é outra. Né? Então, seus preconceitos, suas prepotências e suas intolerâncias. Né? E a Bíblia coloca muitas vezes que os povos vizinhos a Israel eram inimigos de Deus. Né? No sentido, não de que eles fossem inimigos de Deus, mas no sentido de que Deus, né, tinha eles como inimigos. E quantas vezes eles imploraram a destruição desses povos porque Deus tinha esses povos como inimigos? Quantas vezes? Então, essa intolerância, né? Essa prepotência a gente vai encontrar nessas limitações deles. E o que é pior ainda é que mesmo com tudo isso, muitos de nós, eu vou dizer nós, não é nós, temos muitas vezes usado a Bíblia, não é, para julgar e condenar as outras pessoas. Entendeu? Coisa que nem Jesus disse, eu não vim para julgar, mas nós achamos que nós temos essa autoridade de sair julgando e condenando as pessoas. A gente sabe quem, né? A gente sabe e aponta, esse vai para o inferno, esse vai para o inferno, porque faz isso, faz aquilo outro, não pensa assim. Então, nós temos essa capacidade, né? Não temos essa autoridade, mas essa capacidade maligna a gente tem. E a gente usa muitas vezes a Bíblia para poder exercer isto aí, né? O que Jesus conserta, né, muitas vezes essas falhas naquilo que ele ensina posteriormente. Só isso faz o nosso culto ser terapêutico, né? Esse amor de Deus que a gente estuda, que a gente passa a compreender, então isso já é confortador para a gente, para mim, né? Quando eu percebi, quando eu comecei a entender que esse amor de Deus não está limitado ao meu curral, né? Ele vai além, ele vai é de verdade, não? Né? A gente tem essa ideia geral, mas na prática a gente acredita naquela coisa dentro do curral. Quando a gente começa a ver isso fora, interessante, a gente fica mais confortado, mais alegre, mais feliz, porque Deus não ama só, né, os iguais a nós, Ele ama todos. Isso é confortador, isso é terapêutico, isso é saudável para a gente. Tá? Vamos ver aqui o culto. Vamos conversar um pouquinho sobre o culto a Deus. O culto a Deus. Vou ver aqui. Deixa eu copiar aqui. Deixa eu colocar nos comentários do culto de hoje. Irmã Ivete, bom dia. Então tá aqui. Então, sobre o culto a Deus. Olhe, um grande exemplo de culto verdadeiro a Deus são as igrejas sociais. O que é igreja social? Aqui está. Cuidar do pobre e do carente em geral, atuando ou apoiando e ajudando quem atua fazendo isso, né, que Jesus fez e faria nos dias de hoje.
A igreja de Jerusalém foi assim, e caía na graça da sociedade, e com tudo isto, todos os dias o Senhor lhes acrescentava salvos. Isso está em Atos capítulo 2, 42 a 47. Né? Então, como foi dito antes, não só fazendo, mas principalmente sendo um instrumento para levar o Estado. O Estado, não estou falando nem do governo, não. Né? É o Estado. O Estado. Não passam os governos? Então tem uma coisa maior do que os governos, que é o Estado. É a estrutura do Estado. A estrutura do Estado precisa entender, né? E já tem visto, a Constituição diz isso. Né? A estrutura do Estado diz que é uma responsabilidade do Estado cuidar do seu cidadão. Né? Na questão da saúde, na questão da alimentação, na questão da educação. O Estado tem essa visão. Né? Mas são construídos, né? Eu me lembro na época de Temer, é construído uma crise para cada vez mais diminuir a ação do Estado, né? Usando o argumento de que o Estado está sem dinheiro, está sem condição. Né? Cria-se uma crise para acabar essa função. Então vai diminuindo, o Estado vai saindo. Agora, por que existe essa necessidade do Estado sair? Para que o mercado chamado, né? O mercado assuma. Então, quanto mais a escola pública for ruim, né? Melhor para a escola particular. Quanto mais a saúde for ruim, melhor para a saúde privada, né? Para os hospitais, para a medicina, para todo mundo sai ganhando. Lembrando que quando somente uns ganham, se isso leva outros a perderem, ninguém ganha. Mas a ganância não deixa ver isso. Entendeu? A ganância não deixa. A ganância é o seguinte: o importante é eu encher meu bolso. Eu encher meu bolso. Né? Quanto mais o Estado falha na questão da segurança, aí você vai investir em segurança privada, você vai pagar. Então, a ideia é essa: cria-se uma crise, diminui a presença do Estado. É por isso que eles não gostam de imposto. Né? E a gente defende, fica brigando por isso. Né? Eles não gostam de imposto, porque o imposto é uma maneira de sustentar o Estado para ele cumprir esse papel. Então a ideia é diminui o imposto, vamos diminuir ao máximo o imposto para que o Estado não tenha condição de fazer o seu papel, que é o de educação, saúde, alimentação, uma série de coisas. Entendeu? E a gente fica aplaudindo, fazendo o que não está entendendo, mas aplaudindo. E calados. Né? Então, a igreja social é aquela que age, que faz, né? Atua, mas não somente atua, mas ela é aquela defensora de que o Estado deve cumprir o seu papel. Né? A gente não pode cair na propaganda capitalista de que o Estado não é o Estado que tem que fazer essas... Não, é o Estado que tem que fazer todas essas coisas. Todas essas coisas. É isso que é cristão. Não é? É isso que a Bíblia fala lá em Atos capítulo 2, versículo 42 a 47. Quem tem que cuidar do seu povo é o Estado. E tem que pagar bem, pagar caro. E para isso precisa de imposto. Entendeu? Precisa de imposto. E a gente, quem pode pagar mais, paga mais. Quem pode pagar menos, quem só pode pagar menos, vai pagar menos. Mas todo mundo está participando desse papel de ajudar um ao outro. Tá? Eu não posso, só porque eu estou bem, eu não posso ficar tranquilo quando eu vejo pessoas que Deus ama também, né, está lá sofrendo na fila de osso para comer sopa. E a gente dormir tranquilo. Tá bom? O culto a Deus, o verdadeiro culto a Deus é ter uma igreja voltada, preocupada, interessada neste assunto. Não é como cantar melhor, como ter um coro mais bonito. Isso não muda nada. Né? Como ter uma reflexão melhor. Essas coisas que a gente às vezes gasta muito tempo, quando na verdade não tem nada a ver. Deus ama aquelas pessoas que estão lá sofrendo. Mas eles são ímpios,
Eles estão passando por aquilo lá porque eles são ímpios, não importa. Deus ama. E o melhor culto que a gente pode prestar é sermos uma igreja que vá ao encontro deles e que ajude eles e que facilite a vida deles e que brigue por eles para melhorar a vida deles. Tá? Isso é o verdadeiro culto a Deus. Vamos para o texto bíblico. Texto bíblico. Deixa eu botar aqui o esboço. Está aqui. Texto bíblico, Colossenses capítulo 3, versículo 13 e 14. Aí Paulo agora coloca, né? Nós estamos falando aqui sobre verdades, sobre uma vida agradável a Deus. Tá? Então, versículo 13 ele diz o seguinte: suportando-vos e perdoando-vos uns aos outros. Isso quer dizer, amando uns aos outros. Tá? Perdoar e suportar é apenas um detalhe. Um detalhe. Então, agora, outra coisa importante. Por mais que isso seja ensinado, por mais que isso seja pregado, por mais que isso seja insistido, por mais que isso aí faça parte do dia a dia de uma comunidade, o joio nunca vai conseguir fazer isso aí. Ele faz pontuado. Agora ele faz, mas na maioria das vezes ele não faz. Porque não é culpa dele. É porque ele não é uma nova criatura. Tá? Então, esse suportando-vos e perdoando-vos, isso aí, sem a ajuda do Espírito, isso não funciona. Isso aí é uma regra nula, não vai acontecer. Não adianta, você pode botar a pessoa para ter 200 aulas, 200 lições sobre este assunto. Ele não vai ter condição de viver isso, porque ele não é nova criatura. Tá? Então, isso aí é uma obra do Espírito. O fruto do Espírito é o amor. E o amor é quem faz a pessoa suportar um ao outro, é quem faz a pessoa perdoar um ao outro. Tá? É amor. Se não houver, não existe amor e ao mesmo tempo não suportar. Não existe. O amor é quem leva a suportar. O amor é quem leva a perdoar. Ok? Então, a base disso aqui é o amor. E aí é fruto do Espírito em quem o Espírito habita e guia. Né? Se ele habita, ele guia. Então, suportando e perdoando uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim fazei vós também. É muito bonito isso, é muito interessante isso, mas eu tenho muito receio dessas orientações, porque, digamos, alguém chega assim, realmente tem uma queixa, eu conheço muitos casos, tem uma queixa do outro, aí vai lá e perdoa. Aí acha que não, eu sou crente, eu perdoei. Entendeu? Porque houve uma orientação para fazer isso. Olha, isso aí é uma coisa espontânea. Acontece naturalmente. Porque você é uma nova criatura. Você tem uma nova mente, a mente de Cristo. Você é guiado pelo Espírito. Não é? Lá em Gálatas 2:20 diz assim, porque é Cristo que habita em vós. Como é que diz o texto, minha gente? Então, é uma coisa espontânea, natural que acontece. Você não faz isso aí porque houve uma regra, alguém lhe mandou fazer, obrigou você a fazer. Nada disso não. Isso é uma coisa espontânea, natural, né, que pode acontecer. Então, cadê? Se alguém tem uma queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim fazei, né, vós também. E sobre tudo isso, revestivos. Olha de novo essa orientação de revestivos, né? Façam isso, façam aquilo outro e tal. E sobretudo, revestivos do amor. Está tudo embolado aí, né? Na verdade, a gente não se reveste do amor. O amor é um fruto do Espírito, tá? Que é o vínculo da perfeição, exatamente. É a chave mestra, né, de muita coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa. Então é assim, Deus não precisa colocar na gente, vamos seguir aqui, Deus não precisa colocar na gente a tolerância, Deus não precisa vir depois e colocar em nós a paciência, Deus não precisa vir depois e colocar o perdão, não. Colocou o amor, tudo isso aí acontece. É natural, é espontâneo tudo isso.
tá? E sobretudo revestidos então do amor, que é o vínculo da perfeição. Ou seja, conversão. Havendo a conversão, o Espírito vem habitar, né? E aí, então, esse fruto do Espírito passa a operar melhor na vida de uma pessoa. Tá bom? Vamos aqui para falar sobre liderança. Liderança. Nós estamos na parte geral, né, lá em Atos capítulo 6, estamos conversando sobre como foi a instituição. A irmã Ivete está aqui elogiando os pássaros, e é verdade, aqui eu moro num paraíso, entendeu? Aqui é um paraíso. Os pássaros aqui, graças a Deus, não me deixam em paz, me trazem mais paz, tá bom? Então é maravilhoso o local. Vamos falar aqui sobre a liderança. Nós estamos no capítulo 6, foi quando foi instituída, né, a função do diaconato. Mas, ao mesmo tempo, os apóstolos instituíram de maneira agora bem direta, bem determinada, não só o diaconato, mas também a liderança espiritual, com a responsabilidade da espiritualidade do povo, né, que é o pastorado, o guia, o líder em geral, né, da comunidade. Então, ele diz o seguinte, estamos no versículo 5 e 6. Né? Ele diz, tal proposta agradou. Qual foi a proposta? Deixa eu ler aqui a proposta para vocês relembrarem. Né? Deixa eu apagar, baixar aqui esse... Bom, depois eu faço isso aqui. Então, aqui diz assim, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Os apóstolos ficariam com a oração e o ministério da palavra, e a tarefa está aqui, versículo 2, né? Não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Ou seja, de ir ao encontro às necessidades de vocês. Ficarmos atendendo o estudo, né, e a liderança espiritual de vocês, no sentido das necessidades espirituais de vocês, e também nos preocupar com as carências, as necessidades de vocês. Então, escolham homens que possam fazer esta segunda parte e a gente ficaria na primeira. Aí diz assim, tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem de fé e de Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo. O que tem negócio de judaísmo, né? Mas você veja que a ligação de judaísmo e cristianismo estava lá embolado ainda. Não conseguiam se libertar daquela coisa maléfica, né? Aquele judaísmo que não tinha nada a ver com o cristianismo. Nada, olha, nada a ver. Se você for estudar a doutrina do judaísmo, não tem nada a ver, né? Mas estava lá aquela coisa enganchada. É coisa de ser humano. Os agentes ser humano tem essas coisas, viu? Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Aí a tradução diz, a paráfrase diz assim, compreendendo bem e atendendo às orientações dos apóstolos, também nesse sentido, a igreja escolheu vários nomes e apresentou todos aos apóstolos, os quais realizaram o cerimonial de consagração e posse, inclusive com a imposição de mãos. Tá? Então, escolheram as pessoas, apresentaram aos apóstolos e houve então um cerimonial, inclusive com a imposição de mãos, e esses homens foram empossados na responsabilidade de cuidar das necessidades existenciais da igreja. Tá? Então, agora ficaria assim, os apóstolos, os líderes espirituais, né, com responsabilidade do alimento espiritual, ficaria com a oração e com o ensino da Bíblia.
e o diaconato ficaria com se preocupar com as necessidades das pessoas. Quem iria estar em contato direto com as pessoas, ver as necessidades, o que é que precisava ser feito, o que é que precisava ser resolvido, para que todo mundo fosse, de alguma forma, abençoado naquela convivência. Tá? Enquanto que os apóstolos ficariam só com a oração e a pregação da palavra. Entendeu? Muito bem. Isso aqui é da liderança, né? Estamos no aspecto quando é instituído, né, essa diferença entre essas duas lideranças dentro da comunidade. Eu vou ter aqui um momento para a opinião cristã. Tá? Vamos aqui para um momento de opinião cristã. Nós temos dito que temos usado para essas opiniões, nós temos usado alguns princípios. O primeiro é que Jesus é a completa, perfeita revelação de Deus à humanidade. Então Jesus é o parâmetro para tudo, né? Deus é essencialmente amor, justo e santo. Deus ama a todos, sem exceção, igualmente e com equidade, ama a todos. E o amor ao dinheiro é a causa de todos os males. Então, nesses princípios, a gente vai falar aqui sobre o seguinte: Deus abençoa todos os governantes. Deus abençoa todos os governantes. Como abençoa todas as pessoas, tá bom? Independente se aos nossos olhos mereçam ou não. Mas Deus abençoa todas as pessoas. E Deus abençoa todos os governantes, né? Inclusive para que seja um mal menor aos amados dele, né? Aos amados dele, inclusive eles próprios, os governantes, porque são amados do Senhor. Entende? Então essa ideia pagã é um paganismo, inclusive vindo do judaísmo também, né? De que aqueles reis, aqueles líderes políticos, aqueles governantes que aos nossos olhos não estivessem governando como segundo a vontade de Deus, como se tivesse alguém que o governasse segundo a vontade de Deus. Não existe. Nem Davi, nem Moisés, nem ninguém. Nem ninguém. São tudo humanos e erraram e falharam, porque são humanos, né? A gente não tem que culpá-los, né? Então, todos eles, né? Todos os governantes, assim mesmo, são abençoados por Deus. Deus abençoa, né? Então, digamos, nas tolices que eles fazem, dá para aproveitar 10% do que ele fizer. Deus aproveita os 10%. E faz com que aquilo se multiplique, melhore. Porque Deus está pensando não é nele só. Deus está pensando em todos. Deus quer abençoar todos. Tá? Aí porque então tem governante que o país, né, o povo cada vez fica mais pobre, fica mais, né? Bom, Deus trabalha com o que tem nas mãos. Né? Deus trabalha com o que tem nas mãos. Se for dado a ele só 5% das muitas tolices que o governo faz, ele só vai aproveitar os 5%, mas ele vai aproveitar o máximo para que seja uma bênção na vida das pessoas. Tá? Mas vamos tirar essa ideia que está sendo alimentada, inclusive por muita gente, de que Deus abençoa uns e não abençoa outros. Isso não é cristianismo. Isso é uma coisa maligna. Isso é o uso indevido da fé do povo para alguns interesses. Deus ama a todos e Deus abençoa, né, todas as pessoas. Tá? Então vamos estar atentos a isso. Não vamos deixar que nos engane em relação ao amor de Deus. O amor de Deus é muito maior do que as nossas intolerâncias, nossas ignorâncias, nossas prepotências, né? Não vamos deixar que nos enganem com isso. Deus é muito maior do que todas essas coisas, tá? Ele ama a todos. Pensa aí, Nero. Vamos pensar em Nero? Nero está muito distante, né? Vamos pensar em Hitler, já que há tanta propaganda contra Hitler. Deus abençoou, né, Hitler? Sim.
Sim, abençoou. Deus abençoou o governo de Hitler? Sim, sim. Quer dizer que Deus concordou? Não, Deus não concordou. Mas Deus abençoou? Abençoou. Você já pensou se Deus sair castigando um povo inteiro porque ele não concorda com o governante? Não ia sobrar povo nesse mundo. E Deus ama a todos. Como é que Deus vai maltratar um povo por causa dos governantes? Por exemplo, a América, ela estraga a vida de um país porque ela não concorda com o governante, né? Não é assim que ela faz com Cuba? Não é assim que ela faz com a Venezuela? Não é assim que ela faz com o Irã? Né? Ela não gosta do governante, porque o governante não faz o que ela, né, o que interessa a ela, então ela vai perseguir o povo todo. Né? É o que ela está prometendo para o Afeganistão. Se o Talibã não for de acordo com a vontade, com os gostos e os interesses dela, ela vai tirar tudo que ela pode oferecer para aquele povo lá. Deus não age assim. Entendeu? Deus não age. Deus quer o bem daquele povo e quer o bem daquele governante. Percebe a grandiosidade de Deus? É muito maior, gente, do que a gente imagina. Deus é muito maior do que a gente. A gente cai nessas propagandas bestas, bobas que tem por aí, mas Deus não cai não, porque Deus ama aquelas pessoas. E Deus quer o melhor para elas, tá? Muito bem. Vamos aqui para o Facebook, né? Vou colocar aqui os temas, né, para que as pessoas possam dar uma olhada e escolher um tema, caso queira, para a gente conversar amanhã ou numa próxima oportunidade. Aqui. Aí vamos mostrar aqui essa imagem do fundo. Essa imagem do fundo já é possível a gente entender, né? Jesus andando sobre o mar, né? Já mostrando o seu poder, mostrando né, a sua autoridade, né? A sua autoridade sobre a natureza. E vamos ver aqui para as postagens. O que é que nós temos aqui no Facebook e que pode nos servir para a gente conversar um pouquinho agora? Deixa eu ver aqui. Não, não é esse não. É esse daqui. Deixa eu atualizar a página. Ok. Deixa eu abrir aqui. Cadê você, Facebook? Tá aqui. Então, aqui tá. Vamos ver aqui. Aqui está o culto de hoje, né? Um culto que já foi curtido, né? Olha aqui, Célia Santos e Ivete Espíndola, até agora. Aqui tem os comentários que já colocamos. Aqui tem o dia de hoje. Vamos ver o dia de hoje? Olha aqui, o mês é o mês laranja e o mês dourado. A gente já conversou sobre isso. E hoje, dia 30, é dia do juiz justo e humano. É o dia de prevenção de acidentes com as crianças e do vendedor lojista. E dia da conscientização sobre... É isso mesmo? Não. E o dia da flora gaúcha, né? É o dia estadual, o dia do Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Sul, dia da flora gaúcha. É o dia nacional do perdão, da reanimação cardiopulmonar e dia de conscientização sobre esclerose múltipla. É o Dia Internacional das Vítimas de Desaparecimentos Forçados e do tubarão-baleia. É dia do nascimento de Ernesto Rutherford, 1871, na Nova Zelândia, tá bom? Então hoje é o dia disso e de outras tantas coisas que a pesquisa não alcançou. Aqui tem o culto aqui da família de ontem pela manhã, né, no domingo pela manhã. Depois que termina o culto e a escola dominical, a gente então tem um momento de reflexão sobre o tema que foi tratado. E aqui está o vídeo desse encontro. E aqui temos muitas pessoas que curtiram, né? Aqui tem, deixa eu botar aqui os nomes todos.
Cadê você? Os nomes. Está aqui. Ivete Espíndola, Tatiane Rodrigues, Silvana Matos, Luceni França, Agnaldo Lima, Herotildes Davi, Valmiro Lisboa, Zilami, Kátia Lauton, Ninha Dió, Cláudia Pereira, Wildes Pereira, Edna Santos, Vanúbia Vieira, Lu Alves, Neuber Faria Azevedo e Célia Santos. Né? Esses foram os que curtiram aquele culto de ontem. Aqui tem um banner sobre a diferença entre ser urubu, né, ter os olhos de urubu, e ter os olhos de beija-flor. Né? É uma enorme diferença. A natureza é diferente de cada um. Buscam enxergar e ter prazer em coisas e situações opostas e vivem assim e vivem disso, né? O urubu, ele se afeiçoa a um determinado tipo de coisa e o beija-flor se afeiçoa a um determinado tipo de coisa. O urubu, ele termina tendo uma vida de urubu e o beija-flor tendo uma vida de beija-flor com essas naturezas diferentes que eles têm, tá? Aqui tem então o culto matutino de ontem, né, pela manhã, e esse culto foi curtido por Marcos Souza, Lu Alves, Lane Carvalho, Ivete Espíndola, Herotildes Davi, Elisângela Jesus, Nilson Pereira, o Adson Costa e Luciene Coutinho. Então, esses queridos, né, queridos irmãos, eles curtiram o culto de ontem. Deixa eu ver se tem aqui algum tema específico para a gente conversar nessa oportunidade, tá bom? Deixa me ver. Aqui tem também a Juliana, ó, que não curtiu, mas comentou. Ok. Então não temos um tema específico, mas temos tempo para a gente conversar um pouquinho sobre algum tema. Deixa eu ir aqui, né? Há um tema para a gente conversar nessa oportunidade. Dons espirituais, dons de fé. Onde é que eu estou mesmo? Gentios, né? Estávamos falando sobre essa questão de gentios, como isso tem a ver com preconceitos dos judeus em relação aos não judeus, tá? Então, aqui tem uma coisa para me chamar a atenção, deixa eu ver. Está falando sobre não salvos. Os gentios no cristianismo, né, se apegando àquela coisa judaica, tá? O judaísmo também não tinha muito o que oferecer, então pegou as coisas muito negativas, pegou isso que era do preconceito judaico, né? O gentio era aquele Zé Ninguém, porque não era judeu, não era do povo de Deus. Gentio era Zé Ninguém, era Zé sem importância. Aí o cristianismo pegou esse conceito e trouxe como sendo aquela pessoa que não era salva, alimentando a ideia errada de que por ser judeu já estava salvo. Percebe como a gente cai nos preconceitos e a gente depois fica responsável pelas consequências daquele preconceito? Né? Então, quando o cristianismo agarra a ideia de gentio como sendo ímpio e a ideia de não gentio como o de salvo, ou seja, o judeu, a gente está enganando inclusive o judeu. Então ele acha que realmente a prepotência dele está certa em continuar, né, crendo que é, entre aspas, o povo de Deus, então está salvo. Só que ele nem acredita também nisso não, né? Negócio de salvação, essas coisas, ele não tem isso claro na cabeça dele, né? É meio complicado, é meio cavernoso essa ideia na cabeça deles. Veja que a diferença de judaísmo com cristianismo é enorme, né? Mas o cristianismo se agarrou a esse preconceito. Então é colocado, quando você vê muitas vezes a ideia de gentio, inclusive mencionado por Paulo, é a ideia do não salvo, da pessoa que não é alcançada pela fé. Entende? Então, termina sendo uma pessoa de segundo plano, de segunda categoria, né? Porque não é um salvo
não faz parte do povo de Deus. O que mais aqui? Bom, aí, como eu já falei, tem a ver com as prepotências religiosas, né? Negócio de gentio e tal. Separados de Deus, olha mais outra coisa errada. Então, a ideia de que o gentio, né, que tinha uma conceituação, e o cristianismo aproveita, né? Então, aqueles que não eram judeus, presta atenção nisso, olha que coisa perigosa a gente fazia, né, como cristão naquela época, e faz hoje. Então, aquele que não era judeu, né, era entendido como alguém separado de Deus. E Paulo vai mencionar isso. Entendeu? Quer dizer que o judeu está perto de Deus e o gentio separado? Ora, mas o judeu, se não... E Paulo vai dizer isso também. Se o judeu não se converter, ele também estará separado de Deus. Mas então, na hora que você pega essa ideia de gentio e judeu e usa, você está alimentando a prepotência errada. Aliás, não tem prepotência certa, né? Mas você está alimentando essa prepotência que é errada, né? Que é totalmente errada dentro dos princípios cristãos. E por último, ele coloca também aqui que os gentios se tornam insensíveis, né, às coisas de Deus. Não somente os gentios, não. Os judeus também. Então, negócio de gentio, judeu, a gente tem que esquecer isso. Ou a gente tem claramente que é um preconceito, né? E dentro desse preconceito significa uma coisa e significa outra. Tá? Mas o ideal é a gente fugir do preconceito. Porque quando a gente alimenta isso, nós também somos alimentados com esse preconceito. É por isso que tem tanta gente aí com essa coisa, com judeu, com, né, que Deus vai agir com o mundo de acordo com o que faz com os judeus. Nada disso. O judeu, Paulo coloca isso lá em Romanos. Judeu e gentil, está todo mundo debaixo do pecado. Todos estão. Deus não faz acepção de pessoas. Paulo deixa isso claramente. Mas a cegueira do joio teológico é tão grande que ele não consegue enxergar isso. Tá? Também tem muito de interesses políticos e capitalistas nisso aí, entendeu? Há um jogo grande aí que um dia a gente pode conversar um pouquinho sobre isso. Mas o importante agora para nós é que não devemos alimentar esse tipo de preconceito. Deus ama intensamente todo ser humano. Deus ama, na época lá dos judeus, que Jonas não queria evangelizar o Nínive, Deus ama intensamente o povo de Nínive. Não está vendo Jonas reclamando para não evangelizar Nínive, mas Jonas ali entendeu algo que, deixa eu ver, acho que no Antigo Testamento todo ninguém entendeu da revelação de Deus. Olha só que coisa bonita, né? A gente criticando Jonas, mas ele entendeu, presta bem atenção nisso, ele entendeu ali no texto algo que eu me lembre agora, ninguém no Antigo Testamento compreendeu. O que é? Ele entendeu o amor de Deus, o imenso amor de Deus com os povos não judeus. Eu não me lembro de ninguém que tenha entendido isso lá. Todos eles sempre entenderam que Deus tinha um plano, um propósito para o povo de Israel. O resto era o resto. Não me recordo agora, né? Eu posso estar errado, não me recordo de nenhum escritor bíblico no Antigo Testamento que tenha entendido isso que Jonas entendeu e que Jonas passou a lutar contra. O amor de Deus a todo ser humano. E o assírio, né? O ninivita naquela época era o povo mais perverso do mundo. E então Jonas entendeu que até aquele povo Deus amava intensamente. Não me lembro de ninguém mais no Antigo Testamento que tenha compreendido isso. E no Novo Testamento, grande maioria dos escritores também não entenderam isso. Paulo entendeu, né? Paulo, alguns apóstolos entenderam, mas a maioria não entendeu, tá bom? Muito bem, então a gente fica aqui, né, falando sobre gentios e lembrando desse preconceito que
o judeu tinha e que nós abraçamos, nós terminamos nos apegando a esses preconceitos. É por isso que grande parte das perseguições que o cristianismo sofreu, não sofreu por causa do cristianismo, não. Sofreu porque não sabia se largar do judaísmo, que era um povo rebelde, um povo desobediente, um povo perverso para aquela época. Tá? A gente sofreu muita perseguição no mundo porque a gente não largava, não desgrudava daquela coisa que naquela época o povo tinha tanta aversão. Tá? Muito bem, vamos para a nossa oração. Deixa eu botar aqui nos comentários a respeito. Cadê? Não foi não? Foi não. Então deixa eu botar de novo, oração final. Pronto. Aqui está a oração final. A gente vai orar, a gente vai agradecer pela nova semana e pedir que tenhamos grandes oportunidades de adorar no nosso cotidiano. Querido Deus, muito obrigado por hoje ser segunda-feira. Muito obrigado, Senhor, por mais uma semana que teremos diante de nós para te adorar intensamente nas nossas convivências, nas nossas relações, dentro de casa, na vizinhança, entre os amigos. Ó Deus, muito obrigado pelas oportunidades que teremos de sermos luz e sal na vida das pessoas, fazendo com que elas sejam mais felizes e elas possam, ó Deus, olhar para ti através, ó Deus, daquilo que verão em nós. Nós pedimos, agradecemos e louvamos por tudo isto, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. A oração, os lembretes é o seguinte. O primeiro é que hoje à noite a gente vai estar conversando com o Jonatas a respeito de família, né? Mas vamos continuar a nossa conversa com ele nas segundas-feiras e está no link número 2 da descrição deste culto. E amanhã a gente vai falar sobre lideranças espirituais, tá? Então, esteja conosco. E por último, deixa eu copiar aqui esse texto. Por último, né, hoje é um ótimo dia para repensar sua vida com o que lhe faz bem. Faça uma listinha. Olha, isso aqui me faz bem, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Isso aqui não me faz bem, não me faz bem, não me faz bem. Bom, esses que não fazem bem, descubra como fazer para que isso faça bem. Porque depende de você, não depende da situação, é você. Tem alguém que gosta daquilo que não lhe faz bem? Tem alguém que se dá bem naquilo que não lhe faz bem? Então, se tem alguém que faz bem para elas, então para você também pode. Agora depende de você, tá? Amplie seu mundo de vida boa, amplie seu mundo as situações que vão lhe fazer bem, tá bom? E depende só de você. Na sua rede social, divulgue uma causa social. Descubra uma causa social aí perto de você, enfim, descubra e coloque na sua rede social. Isso vai ajudar muita gente, tenha certeza. O Espírito saberá fazer a obra dele, tá? A gente fica por aqui. Eu vou botar aqui a música para o encerramento. Tá aqui. E a gente se despede. Até mais. Deus abençoe.